nosso Criador. E desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a Rima pelo espaço, né? A Renata, de nós fazermos juntas esse ASMR. E que grande prazer é estar aqui. Me chamo Tabata e eu sou do canal ASMR Grace. Bem, o ASMR de hoje, a collab que nós estávamos planejando e graças a Deus está se concretizando. Tem um tema muito importante e muito necessário para os nossos dias e para a nossa caminhada cristã, que é: seja forte e corajoso. E eu quero começar falando sobre ser forte. Bem, na verdade, nós vamos começar falando sobre fraqueza. E se tem uma área em que a gente encara durante a nossa caminhada, é essa fraqueza. Porque a todo momento Deus requer de nós força, ânimo e esforço. E nós vamos entrar nesse assunto que primeiramente edificou o meu coração. Então, sem delongas, vamos começar, né? Quantas vezes durante a minha caminhada, durante o processo de Deus sobre a minha vida, eu não me encontrei fraca, esgotada, esmorecida, sem ânimo e me questionando a Deus o porquê, o pra quê, a permissão de lutas longas. E eu acabava falando assim pra mim: eu acho que só eu me sinto assim porque eu vejo pessoas bem indo e conseguindo, e parece que só eu que fico desse jeito. Mas na verdade a Bíblia mostra inúmeras pessoas que também se sentiram fracas tanto quanto nós em muitos momentos. E eu quero começar falando sobre Davi. Davi, que é considerado um homem segundo o coração de Deus, lá no Salmo 32, eu vou ler aqui do versículo 3, ele fala: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso foi um dos momentos que Davi se sentiu fraco, que ele sentiu que sua força saiu, que sua força acabou. E isso é bem comum na nossa fase, na nossa caminhada. E ainda tendo inúmeras pessoas dentro da Bíblia que nós podemos aprender e observar, eu queria falar hoje de um especial, que sentiu todas as etapas da fraqueza.
história de Sansão é muito conhecida, bem conhecida. Mas Sansão experimentou essa fraqueza quando Dalila cortou os cabelos de Sansão. E naquele momento ele simplesmente perdeu o dom, o poder que Deus tinha concedido a ele. E tem momentos que a gente pode se sentir assim, fraco fisicamente, algo que atinge o nosso físico, que nos limita. E isso traz aquela fraqueza física para nós. Essa foi a primeira etapa, o primeiro eixo de fraqueza. Simplesmente Sansão ficou debilitado, simplesmente perdeu sua força, se tornou um inútil, se sentiu fraco. E quem sabe você não está se sentindo assim, fraco fisicamente. Mas vamos indo, porque tem outras etapas de fraqueza que ele também viveu e que a gente também vive. A partir do momento que Sansão começou a viver a fraqueza física, começaram a surgir outras fraquezas também acompanhadas. E essa fraqueza, ela é bem comum. E ela acontece com muitos cristãos, que é a fraqueza espiritual. Quantas vezes você não já se sente fraco para jejuar, fraco para orar, fraco? E Sansão também se sentiu assim. Quando Sansão perdeu o seu poder, quando Dalila cortou os cabelos, simplesmente o Espírito Santo saiu dele. O Senhor simplesmente se ausentou dele. Quando os filisteus foram atrás dele para perseguir ele, e ele pensou, não, mesmo depois do cabelo cortado, ele pensou, eu vou conseguir. E na verdade, ele nem sabia, mas o Espírito Santo tinha saído dele. E aconteceu que ele não conseguiu. Ou seja, ele ficou fraco espiritualmente. E isso se aplica muito em muitas fases da nossa vida. Quando nós estamos cansados, exaustos, quando nós não conseguimos mais orar, a tentativa das orações diminui, o ritmo de ler uma palavra diminui. 5 minutos parece uma vida inteira de oração. E vem a ansiedade e toma conta de nós. Quando a gente está sem o Espírito Santo, a gente vive uma vida sem discernimento. A gente vive abalado e se deixa irar muito fácil. Esse é um dos sinais de que nós estamos fracos, espiritualmente falando. E Sansão viveu agora o físico, o espiritual. E nós vamos agora para a terceira etapa, que é a fraqueza emocional. E agora a gente vai caminhar para um tipo de fraqueza que é muito comum. E é um eixo da fraqueza que facilmente atinge a gente diante de uma fraqueza física, diante da fraqueza espiritual. Simplesmente Sansão viveu também a fraqueza emocional. E isso se aplica muito a nós, se nós estamos passando por um longo processo de luta, por uma enfermidade. Se de repente vivemos um acidente e isso comprometeu o nosso físico, uma doença que limitou a gente, e aquilo perdura, aquilo toma o tempo que às vezes você nem esperava, e ali
você está fraco, abatido, sem força para orar, simplesmente esgotado emocionalmente, aquilo tudo acaba sendo abalado, a sua fé abala, você começa a se perguntar muitas coisas e simplesmente você se vê fraco, fraca diante de tanta coisa. E eu posso até falar isso com propriedade porque eu tenho lutado pela recuperação do meu estômago, que eu espero em breve dar testemunho para vocês. Mas o início desse processo foi simplesmente amargo demais. Existem muitos detalhes, mas é um processo doloroso, difícil. É um processo que me limitou bastante. Eu perdi muito peso com isso, eu emagreci muito. É algo que simplesmente me cercou. Eu estive fraca fisicamente. E depois de um período longo que não parecia ter fim, de dias nublados e tristes e difíceis, eu simplesmente me encontrei fraca emocionalmente. E é uma das coisas mais difíceis. Você estar diante de uma luta e você se encontrar fraco, fraca, fraca até mesmo para orar, que é o nosso refúgio, o nosso socorro. E esse foi um dos eixos que muito me atingiu nesse processo. Mas calma, que Sansão não viveu só a fraqueza física, a fraqueza espiritual, a fraqueza emocional. A gente vai para uma quarta etapa da fraqueza que Sansão também viveu. Diante de toda essa situação, de todo esse pacote de fraqueza, Sansão viveu a fraqueza moral. Quando ele estava preso no calabouço, e simplesmente os filisteus olhando para ele, aquele homem tão forte, aquele estado horrível de fraqueza, um estágio que ninguém reconhecia mais Sansão. Eles simplesmente falaram: vamos pegar o Sansão para nós rirmos dele. Eles ainda caçoaram de Sansão, eles zombaram de Sansão. De repente, de uma hora para outra, tudo mudou. Sansão estava lá em cima, de repente agora ele está lá embaixo. É zombado, ele simplesmente está um caco. E os filisteus ainda zombam dele. O orgulho de Sansão simplesmente é ferido completamente. E ele vive também a fraqueza moral. E então Sansão personifica todos os tipos de fraqueza, todos os eixos de
sejam por quais forem os motivos. E é por isso que existe uma solução para a fraqueza. Ela é simples e difícil ao mesmo tempo nesse período, que é a fé. E agora eu vou ler com vocês Hebreus 11. É um clássico capítulo falando sobre fé. E o autor vem trazendo muitas outras pessoas do Antigo Testamento para explicar sobre a fé. E lá em Hebreus 11:32 ele fala: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. Exatamente isso. Da fraqueza tiraram forças. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Os processos e tempos maus vêm para que nós possamos tirar da nossa fraqueza forças e assim exercitar nossa fé. Como? Lembrando das promessas, depositando nossa confiança no Senhor, crendo, proferindo e declarando que Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Tá doendo, tá difícil, tá? Mas Deus vai fazer mudar essa história. Ele vai me tirar do cativeiro, vai. E esse é o exercício da fé. É o que nos move a tirar força de onde achamos que não temos. Foi de onde todos aqueles do Antigo Testamento conseguiram grandes vitórias e triunfos. Não é fácil, é verdade, mas é necessário. Porque assim Deus manifesta sua glória de uma maneira que nós nem imaginamos. O que nós temos que fazer é tirar os embaraços, tudo aquilo que pode porventura nos atrapalhar de olhar para o autor e consumidor da fé. O que nós precisamos fazer é deixar o pecado, porque o pecado nos leva também à fraqueza. Mas ainda assim, fazendo o nosso possível e ainda nos sentindo fracos, o que nós temos que fazer é olhar, direcionar os nossos olhos para Deus, para o consumidor e autor da nossa fé, para a palavra do Senhor, e levar os nossos olhos e a nossa mente para aquilo que nos traz esperança. Deus é Deus. Não há nada impossível para Ele. Não há nada difícil para o nosso Deus. Mas é normal que no momento de fraqueza a gente esqueça de tudo isso. Mas também é nesse momento que nós precisamos exercitar. É o momento da prova, é o momento que nós somos amassados, que nós somos moldados. E assim, ter fé. E o que é a fé? Certeza de coisas que se
filhos restaurados, preso no calabouço, vivendo todos os tipos de fraqueza, vivendo praticamente um fim. Sansão fez uma oração. Em Juízes 16:28 diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Não fez uma oração de arrependimento. Deixou o pecado naquele momento e ele olhou para o autor da sua fé, para o seu Criador. Pediu forças para triunfar sobre aquele povo mau que eram os filisteus, e matou mais homem do que toda a sua vida de força e vigor antes do seu momento de queda. Por isso, essa primeira mensagem da Collab é força, fé. Isso tudo que você está passando não é para sempre, não vai durar para sempre. É o momento que Deus requer de nós força, vigor. E assim como Sansão e tantos outros, o exercício da fé e, consequentemente, a manifestação de Deus de uma maneira diferente acontecerá. E quando tudo passar, você vai entender o propósito do processo. Por isso, fé, meu irmão, minha irmã, força, ânimo, te esforça, deixa essa fraqueza de lado, dobra os teus joelhos, ora, se humilha, reconhece que sem Deus não há como, não ter forças, porque não há mesmo. Profere isso, lembra das promessas, das palavras que Deus já falou, das que estão gravadas na Santa Bíblia, e nenhuma palavra de Deus é mentira. Ele é a própria palavra, ele é a verdade. Seja forte, seja forte, seja forte. E agora eu deixo com vocês a segunda parte da mensagem, que vai ser tão boa quanto essa. Em nome de Jesus, seja forte. Que bênção, que bênção. Obrigada, Tabata, pela tua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que tuas palavras, tua experiência, teu testemunho vai edificar muitas vidas. E nós estaremos orando por você, para que o Senhor opere a cura completa na tua vida, em
sozinho. O medo, ele traz junto com ele a ansiedade, o pânico, o estresse. E ele leva a gente sempre a tomar dois tipos de decisão. Ou eu vou lutar para enfrentar essas situações, ou eu vou fugir. Eu quero ficar longe delas. Na nossa vida a gente enfrenta essas palavras, as realidades que elas representam para cada um de nós. Mas e aí? Como a gente deve agir? Ou reagir? Cristãos, pessoas que sinceramente confiam no Senhor, será que devem sentir medo? E o que a Bíblia fala sobre medo? A Bíblia tem muito a dizer sobre o medo. Na verdade, ela fala sobre 2 tipos de medo. E o primeiro é até benéfico. E ele deve ser buscado e encorajado por nós. O segundo já é um tipo, não só deve ser desencorajado, como também deve ser superado. O primeiro é o temor a Deus, o temor de Deus. Esse tipo de medo não é necessariamente um medo que significa ter medo de algo, de pânico, não. É um temor respeitoso de Deus, é uma reverência pelo seu poder, pela sua glória. Esse tipo de medo também é um respeito adequado à ira de Deus. Em outras palavras, é um reconhecimento total de tudo que Deus é, através de um conhecimento mais profundo dele, de tudo que ele é, todos os seus atributos. Temor de Deus traz consigo muitas bênçãos e benefícios também. Lá em Salmos 111:10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a gente pode ver como tanto a sabedoria quanto o conhecimento, eles começam com o temor de Deus. Além disso, tem outro lá, em Provérbios 19:23, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Ainda em Provérbios 14:27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. No versículo 26 fala assim: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Olha só, nesses versículos a gente pode ver que o temor de Deus fornece vida, segurança
às vezes a gente sente medo, a gente sente esse espírito de medo vir sobre nós. E para ter vitória sobre esse sentimento, nós precisamos confiar e amar a Deus completamente. Lá em 1 João 4,18, ele fala assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mas ninguém é perfeito, e Deus sabe disso. Por isso, ele espalhou encorajamento contra o medo por toda a Bíblia. Se a gente for lá desde o livro de Gênesis e até no livro de Apocalipse, Deus sempre está nos falando: não temas, sempre nos aconselhando a não temer. Vamos olhar lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lá em Daniel 10:12, o anjo do Senhor encorajou a Daniel e fala assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Jesus falou também lá no Novo Testamento, lá em Mateus: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10:31. Então percebe que esses versículos, eles citam, eles se referem a muitos tipos diferentes de medo. Deus nos diz para não ter medo de ficarmos sozinhos, de sermos muito fracos, de ninguém nos escutar, para não temer por nossas necessidades físicas. Então tudo isso vai estar por toda a Bíblia. A gente vai ver várias citações, e eles se referem aos aspectos do espírito de medo. Esse tanto de não ter mais depende da nossa habilidade de colocar a nossa confiança e fé no Senhor. Lá em Salmo 56:11, o salmista também escreve: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer um homem? Gente, esse é um testemunho maravilhoso do poder da confiança em Deus. O que o salmista está dizendo é que, independente do que acontecer, ele vai continuar confiando em Deus. Então o segredo para superar o medo é a confiança total e completa em Deus. Confiar em Deus é você recusar de se entregar ao medo, é você se voltar para Deus, mesmo nos tempos que fica tudo escuro, e que a confiança, essa confiança em Deus, vai consertando as coisas. Essa confiança vem quando a gente busca e conhece cada vez mais a Deus. Saber que Ele é um Deus bom, que quer apenas dar aos seus filhos coisas boas. Assim como Jó disse quando ele estava passando por alguns dos testes mais difíceis registrados lá na Bíblia. E ele disse assim: eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Jó 13:15. Quando nós tivermos aprendido a confiar em Deus, nós não vamos ter mais medo das coisas que a gente tem que enfrentar.
confiar no Senhor, é buscar ao Senhor para ter mais e mais intimidade com Ele. E aí nós vamos aprender que Ele quer cuidar de nós. Ele conhece o nosso coração, o nosso interior. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos medos, mas Ele não quer que a gente ande em cima disso. Ele quer que a gente ande em cima de uma promessa de amor, de uma promessa de cuidado, independente da situação. Amém? Que o Senhor continue ministrando no teu coração todas essas palavras, tudo que foi ministrado aqui pela Tabata por mim. Que o Senhor fale. É o Espírito Santo que vai fazer a obra na tua vida, na minha vida, na nossa vida. É Ele quem faz. Então a minha oração hoje é para que o teu coração seja uma terra fértil para absorver tudo isso e transformar a tua vida, para que você seja cada dia mais forte e corajoso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada por mais uma vez estarmos diante da tua palavra, sedentos e querendo mais e mais de ti. Nós vimos hoje, Pai, que a tua palavra tem promessas para que nós sejamos fortes e corajosos, que podemos confiar no Senhor, que cuida de cada um de nós. Senhor, nos faça fortes e corajosos, para que possamos andar na tua palavra, Deus, caminhar em cima daquilo que o Senhor deixou para nós. Mas para isso precisamos te